Senhor possa dar um bom culto. Amém. Glória a Deus. Eu queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui hoje pela primeira vez, sinta-se em casa, né? Eu costumo falar que a casa do Senhor é um lugar onde você faz parte de uma família, uma só família. Então nós somos uma só igreja e você faz parte dessa igreja. Quando você está aqui, você vai ser alimentado pela palavra de Deus. E eu creio que a palavra do Senhor nessa noite vai falar conosco, vai ministrar o meu e o seu coração, amém? Abra a sua Bíblia então no livro de Josué, Josué capítulo 1. Eu vou estar falando sobre a importância da presença. A importância da presença nessa noite. Todo mundo encontrou aí Josué, né? É importante que nós venhamos equipados, né, para a igreja, com a nossa Bíblia ou com o seu tablet, telefone, que tem a Bíblia, para que você possa ter o costume de ler a palavra do Senhor. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, muito importantes, muito interessantes, para que você vença a sua vida e você seja satisfeito e você entre no propósito que Deus tem para você. Olhe lá comigo, Josué capítulo 1, começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá nessa noite de meditar, de falar da tua palavra, Senhor, e alimentar a tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. O centro, o teu lugar de honra nessa noite. Assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está fazendo e vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio e através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu falei da importância da presença. Aqui nós vemos o texto onde Moisés, que era um líder quer dizer alguém que tinha autoridade, que tem autoridade e poder de Deus. Era alguém que quando levantava as mãos, o povo vencia. Moisés era alguém que quando tocava o cajado na água, a água abria. Então existem muitas pessoas que falam, existem muitas pessoas que ensinam, mas nem todos são líderes. Nem todos a gente vê o poder de Deus se manifestar de forma visível.
como nós víamos na vida de Moisés, ele levantava as mãos e as coisas realmente aconteciam. E o rio realmente abria. Então existe uma diferença da presença. Por que essas coisas aconteciam? Porque Deus era com Moisés. Ele disse, ó, com muitos eu falo através de sonhos e visões, mas com meu servo Moisés, ele falava face a face. Era diferente a intimidade com Deus. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, que Ele fale com você. Não é somente um estudo que eu ouvi na internet, não é somente uma coisa que eu ouvi alguém dizer. Eu vejo muitas pessoas repetirem coisas que alguém disse, que alguém falou, que alguém ministrou, que alguém, mas falta você e eu termos essa intimidade que Deus fala com você. Que Deus revela o seu coração, que Deus me mostrou, Deus mostrou para mim, Deus falou comigo, Deus respondeu a minha oração, Deus está suprindo na minha vida, porque Ele é o seu Deus, né? Deus de Isaac e de Jacó, meu Deus, seu Deus. E eu quero dizer isso para você, isso é interessante, você desenvolver essa intimidade com Deus. Deus fala com você, que Deus é um Deus presente, e eu vou mostrar aqui para vocês que muitas vezes nós estamos andando em novos caminhos. Coisas novas estão acontecendo, nós estamos em novos dias, era uma situação toda nova aqui. É muito fácil quando você tem um líder novo, um líder como Moisés, há muitos anos liderando, já barbudo e velho, e já muito experiente com Deus, e de repente ele morre, e de repente você vai se levantar, alguém vai se levantar e Deus vai dizer, você vai entrar e vai levar esse povo. Uma das coisas que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, Ele te abençoa, para que você abençoe outras pessoas. Ele te abençoa, Ele te levanta para que você levante outras pessoas. Esse é o objetivo de Deus quando Ele faz algo na tua vida, é para tocar outras pessoas. Se Ele te dá algo, se Ele te alimenta com algo, se Ele te dá um dom, é para que você abençoe outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Ele disse aqui, ó, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, diga assim, você e todo o povo. Deus não quer uma coisa só para um. Ele quer que todo mundo entre. Ele quer que todos participem, que todos sejam abençoados, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de riqueza. O nosso Deus é um Deus de cura, de prosperidade. Ele não quer ver ninguém na sua casa só mendigando. Ele não quer ver ninguém passando por coisinhas só naturais que Ele pode suprir. Ele quer que você seja abençoado. Ele diz que quer que você seja cabeça e não cauda. Agora, para que a gente possa, e essa palavra é para quem tem um propósito na vida, tá bom? Essa palavra de hoje aqui é para alguém que quer alguma coisa na vida, alguém que se interessa em crescer, alguém que quer sair de uma monotonia e quer ter um propósito de vida, descobrir o que Deus tem para a sua vida. Essa palavra é para você. Essa palavra é para quem quer mais, porque existe muita gente acomodada que não quer mais nada da vida. Tá tudo bom, vai empurrando com a barriga, não quer descobrir intimidade com Deus, não quer ir além, não quer tocar mais de ninguém. Deus não tá, essa palavra não é para pessoas acomodadas. Essa palavra é para pessoas que querem avançar. Essa palavra é para pessoas que estão querendo vencer suas limitações, né? Terça-feira passada aqui começamos um discipulado, e eu falei para vocês, é muito diferente do discipulado. O discipulado é você colocar a sua vida para alguém chegar para você e falar verdades que talvez seu pai, sua mãe, nunca vão, nem seu pai e sua mãe vão falar para vocês, com medo de lhe magoar. E você ser confrontado com a palavra de Deus. Ser discipulado é mais ou menos isso, é ser lapidado a ponto de dizer, querido, você tem muita boa intenção, mas esse método que você está falando aí, essa maneira que você está falando aí, esse jeito que você está falando aí, está quebrando todos os princípios da palavra de Deus. Você não está honrando, você não está respeitando, você não está fazendo da maneira que Deus ensina a fazer. Então, o discipulado, ele molda você para ser a semelhança de Jesus. Para que você faça como Jesus faria, como a Bíblia ensina. É diferente. Quando você vem para um culto como esse, você escolhe ouvir, você decide se você segue ou se você não segue, se você vai colocar em prática ou não vai, é uma opção sua, porque Deus deu o arbítrio. Mas quando você diz assim, eu quero ser discipulado, eu quero que a minha vida mude, você vai ter que se encarar, não é a sua vontade mais, é a de Deus acontecendo. Aqui é o conselho de Deus para Josué. Ele diz, você agora vai levar esse povo para a terra prometida. O que é terra prometida hoje?
Hoje a gente às vezes, nós vamos ver a terra prometida como bênçãos, né? A gente vai ver às vezes a terra prometida como uma casa, um carro, uma faculdade que você almeja, um relacionamento, um casamento, qualquer coisa assim. Você pode ser uma terra prometida para mim. Isso é algo que Deus tem para mim? Sim, tudo isso faz parte de uma terra prometida, mas existe algo que te garante receber essas coisas, que às vezes você não acha, 40 anos no deserto, 400 anos no deserto, 10 anos de dificuldade, 8 anos perdido. Nada é perdido quando você anda com Deus, é sempre investido, sempre um investimento andar com Deus. E aqui você vai saber um segredo, o segredo desse texto todinho aqui, tá uma coisa, na presença de Deus. Às vezes, nós não valorizamos o que é mais importante. O mais importante é a presença de Deus. É a presença de Deus na sua vida. É mais importante do que o carro, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que qualquer outra coisa. É a presença de Deus. Só que as pessoas, às vezes, elas invertem valores. Ela pensa que o trabalho é mais importante, que o carro é mais importante, que o dinheiro na conta é mais importante, que a bênção é mais importante, e vivem vivendo atrás só das bênçãos. E não querem buscar a presença. E o mais importante e o segredo de toda história é a presença. Porque se você tiver a presença, as outras coisas vêm. Você vai ter tudo. Você entra na terra, destrói os gigantes e possui tudo. Vai prosperar, mas tem que ter a presença. E a presença, ela acontece no secreto. Quando você fecha a porta do seu quarto e ora, quando você respeita a sua autoridade espiritual, quando você é alguém humilde, quando você coloca os princípios da palavra em prática. Então aqui ele está ensinando. Primeira coisa, para quando você tem um tempo novo, exige preparação. Diga assim, preparação. Essa é a diferença de uma pessoa para outra. Existem pessoas que estão se preparando. Existem pessoas que estão trabalhando, se preparando para algo que elas querem na vida. Elas têm foco, elas têm visão, elas estão se preparando para um tempo novo. Agora, um tempo novo é o quê? É tenso. Um tempo novo é novo, é desconhecido. Você vai entrar numa terra desconhecida, num momento desconhecido, viver algo que você não viveu antes. Você vai precisar de quê? De fé. Vai precisar de fé para um tempo novo, para situações novas. Você vai ter que olhar com os olhos da fé. Você vai ter que meditar na palavra de Deus e trazer à existência aquilo ali que Deus tem para você pela fé. Porque você não viveu aquilo ainda. Você não entrou ainda ali. Eles estavam acostumados com o quê? Com o deserto. Eles estavam acostumados com a dificuldade. Eles estavam acostumados de lidar com aquela região ali e de sobreviver do maná. Mas eles iam ter que aprender agora o que? A buscar frutos na terra onde tinha gigantes, que era a terra prometida. E isso que eu quero dizer para você. Tá certo. Então eu quero dizer para você que hoje é um tempo novo na nossa vida. Hoje é um tempo novo quando você quer conquistar, quando você quer prosseguir, você quer coisas grandes, Deus vai te ajudar. Se o teu sonho, se você sonha com algo maior do que você, quando você tem projetos grandes, tem planos grandes, você quer tocar cidades, nações, pessoas, Deus ele vai te ajudar, porque isso é um plano, isso é um propósito de Deus. Tocar pessoas, vidas, ajudar coisas grandes. Isso não é para gente que quer viver uma vida sem querer tocar ninguém, uma vida monótona, uma vida que não ajuda ninguém, não atrapalha aquela pessoa que está morta. Deus não chamou ninguém para ficar morto. Ele chamou para você viver, você tocar vidas. E ele diz assim, para você ir aos 4 cantos da terra, proclamar o evangelho e até os confins da terra. Ou seja, ninguém deve ficar parado. Ninguém deve ficar parado. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito ocupado mesmo, porque eu não fico parado. Eu estou direto indo atrás, correndo, buscando, vendo pessoas novas, visitando outras pessoas dentro e fora de Cascavel, em todo que é lugar. Por quê? Porque Deus não me chamou para ficar parado. Jesus estava indo nas cidades circunvizinhas, só que normalmente a gente olha para os outros como a gente é. A gente olha, por exemplo, eu vivo em casa, se eu vivesse em casa sem fazer nada, eu vou imaginar que todo mundo vive em casa sem fazer nada. Ou senão, eu nem leio a Bíblia, eu fico imaginando que ninguém lê a Bíblia, entendeu? Ou seja, eu não tenho uma vida devocional com Deus, eu não oro, eu não faço nada, aí eu acho que ninguém ora e ninguém tem uma vida devocional com Deus, porque normalmente você vê os outros a partir de você, entendeu? Então isso é algo que é muito errado. Eu não posso julgar ninguém, mas eu tenho que ser um incentivador fazendo aquilo primeiro.
Então, o meu secreto é secreto. Todo dia quando eu acordar, eu vou orar com Deus, porque eu sei que se eu tenho uma presença, eu tenho tudo. Diga assim: se eu tenho uma presença, eu tenho tudo. Tudo. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Tudo. Todas as portas vão se abrir, as coisas vão dar certo. O segredo está na presença de Deus. O segredo está em ouvir Deus. Tem pessoas que têm até medo de falar com Deus. Se Deus mandar eu fazer isso. Se Deus mandar você fazer isso, é porque é o melhor para a sua vida. Se Deus mandar você fazer isso, ou ir por esse caminho, ou ir por aquele caminho, é o melhor para você. Ele sabe lá na frente o que é melhor. Só que às vezes fica com medo. Se Deus mandar eu fazer isso, Deus sabe o que é melhor para você e você tem que confiar nele. Aqui ele estava dando uma direção para Josué que ia guiar o povo todo. Ele disse, ó: preparem-se para atravessar. Todas as vezes, todos os dias você tem que se preparar para atravessar o dia. Eu vou atravessar o dia agora. Como que vai ser meu dia? O que eu vou falar nesse dia? O que eu vou fazer nesse dia? Preparem-se. Como é que a gente se prepara para o dia? Com oração. Preciso ler a Bíblia para esse dia começar. Antes do dia começar, eu vou ler a Bíblia, me encher, orar até sentir a presença de Deus invadir o meu ser e me direcionar naquele dia, para eu poder dizer que foi um dia direcionado por Deus. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Será que nós temos nos preparado para Deus? Será que nós temos gasto tempo suficiente para dizer: Senhor, esse dia é teu, eu quero que os meus pensamentos sejam para ti, que eu possa tocar vidas nesse dia, que a minha vida possa ser usada nesse dia. Deus estava direcionando Josué para fazer que aquelas pessoas todas entrassem na terra prometida. É claro que muitas pessoas não querem entrar, mas existem as que querem entrar e vão se preparar. Quem quer se prepara. Diga assim: quem quer se prepara. A preparação, nós estamos fazendo o que aqui? Nos preparando para entrar. E para entrar você tem que o quê? Atravessar o Rio Jordão. Tem que atravessar dificuldades para entrar na terra prometida. Tem que passar pelas dificuldades. Tem pessoas, às vezes eu sou meio duro, porque eu falo, não é por sentimento. Às vezes a pessoa tem bênção, aí passa uma dificuldade, já se desmorona tudo. Passa uma luta, aí eu não aguento mais. Ai. E aí já está esmurecendo. Meu irmão, tu não está vendo a bênção de Deus aqui. Não pode ouvir uma palavra, não pode passar por uma dificuldade, pode enfrentar um problema que quer desistir. Não é líder. Não está preparado. Deus vai preparar mais, vai moldar mais, vai ter que dar mais resistência para aquilo ali. Porque vão vir as dificuldades. Vão vir os dias maus, as adversidades. É nessa hora que você pode ser até fraco, mas se Deus está em você, você é forte. E você vai conseguir superar esse dia mau. Você não vai desistir daquilo ali por causa de uma luta, porque alguém falou uma coisa que eu não gostei, porque alguém me machucou. Que besteira é essa? Você tem que ser superior a isso. Você tem que ter Cristo Jesus dentro de você, que era capaz de apanhar, de escolherem um ladrão em vez dele, e ele dizer: perdoa-os, porque eles não sabem do que fazem. Amar quem te ama é fácil. O difícil é amar quem te persegue. É você abençoar pessoas que estão tentando meter a faca nas suas costas, que estão tentando roubar o seu lugar, que estão tentando lhe tirar de um lugar que Deus quer que você esteja, e interceder por elas. Tem que ter o Espírito Santo. Uma pessoa normal não faz isso. Tem que ter uma vida de oração para isso. Tem que ser consagrado a Deus. E aí está a diferença. E é isso que eu estou dizendo. Isso não acontece de forma natural. Exige preparação. Exige preparação que você não quer, mas você tem que orar e dizer: Senhor, me molda, tira esse sentimento de mim, coloca o amor por essa pessoa, coloca a vontade de ir, coloca o desejo de vencer. Porque você não pode ser guiado por você mesmo, senão você vai para o buraco. Se você for guiado pelas suas emoções, o inimigo vai entrar dentro de você e vai fazer uma bagunça dentro de você. Lembra de Pedro? Pedro andava com Jesus, mas no momento de dificuldade ele disse para Jesus: Jesus, você não precisa passar por isso. Jesus repreendeu e disse a ele: arreda de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. O próprio Pedro teve que ser repreendido, teve que ser discipulado por Jesus, para ele entender que ele está das coisas de Deus para vencer. Às vezes, vai ter coisas na minha vida que eu vou querer, mas Deus vai dizer para mim:
Olha para as coisas do alto. Foca nas coisas do alto. É a única maneira de continuar. É a única maneira, porque tem um segredo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o segredo dos segredos para você ser vitorioso nessa vida aqui. Olha só, quando ele diz assim, ó: preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus quer te dar. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, onde você passar, você vai ser abençoado. Essa é a vontade de Deus. É que você prospere. A vontade de Deus é que você prospere onde você pisar, no trabalho que você entrar, onde você estiver, você vai prosperar. Se você entender isso, você vai entender um princípio poderoso. Deus quer que você prospere. O inimigo quer que você fique, mas Deus quer que você prospere. E é necessário fé para prosperar. É necessário fé, é necessário gratidão para prosperar. Olha só, imagina só, um Deus que pega 5 pães e 2 peixes, multiplica, faz todo mundo comer e sobrar, mas o que é que ele faz com a sobra? Ele manda recolher tudo que sobrou. Ou seja, o mesmo Deus que é capaz de multiplicar e alimentar todo mundo abundantemente, não é um Deus que concorda com desperdício. Não é um Deus que concorda com desperdício. Ou seja, Deus não vai dar coisa demais para quem desperdiça. Tudo joga fora, tudo manda para lá, não vê a necessidade do próximo. Não é porque você que você vai simplesmente jogar coisa fora. Não é porque você tem sobrando que você vai desperdiçar. O desperdício não é de Deus. Não é para desperdiçar as coisas. Por isso que quando ele diz, ó, dá a cada dia o pão de hoje. Você pode ter muito, mas seja grato pelo pão que você está comendo naquele dia. Pela refeição que Deus está te dando naquele dia. Consiga ver as coisas óticas de Deus. Eu posso ter 1 milhão na minha conta, mas não é por isso que eu vou sair jogando dinheiro fora. Eu posso estar abençoando pessoas, mas eu não vou sair fazendo coisas fúteis. Eu preciso valorizar aquilo que Deus me dá. E você precisa entender desses princípios que permeiam aqui na palavra de Deus. Ele diz assim, ó: eu vou dar a todo lugar, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar. Olha só, o que ele está dizendo? Você vai crescer, você vai prosperar. Deus vai te fazer crescer. Deus quer te fazer prosperar. Ele quer que você cresça, que a sua casa cresça, que você tenha muito mais do que você está imaginando. Deus está querendo dizer isso para a gente. Vamos prosperar. Vamos crescer. Vamos ter mais do que suficiente para abençoar e fazer todo o propósito que Deus tem para a gente. Agora a gente tem que atravessar o rio, a gente tem que se preparar para isso. Temos que ter essa mentalidade que Deus quer isso da gente, coisas grandes. Agora o segredo está aqui, ó. No versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu acordei e fui orar, e Deus falou comigo. Deus falou: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Vou fazer milagre, continuar fazendo milagre através da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então não adianta se levantar, que se levanta para cair. Não adianta se levantar, que se levanta para cair. O inimigo sempre tenta levantar alguma coisa, alguém, uma situação, só que Deus não muda. Diga assim: Deus não muda. Não muda. Olha o que é que ele diz aqui. No versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deixa eu falar o que é que Deus disse comigo nesse versículo. Ele disse que assim como ele esteve com Moisés, estará comigo. Qual é a coisa mais importante? A presença. A presença, eu preciso da presença de Deus para derrotar os meus inimigos. Eu preciso da presença de Deus para entrar na terra prometida. O que eu preciso é a presença de Deus. Lembra de Marta e Maria? Todos, uma trabalhando feito maluca e a outra nos pés. Jesus disse: ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A presença é mais importante.
A presença, às vezes a gente está focando na terra, a gente está focando na bênção, a gente está focando na prosperidade e esquece da presença. Ele está dizendo assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. E aí o versículo continua, ó, estarei com você, nunca o deixarei. Por quê? Porque tem gente que vai deixar. Tem gente que vai lhe deixar. Tem situações que vão lhe deixar, coisas que vão acontecer, mas Deus não te deixa. Deus não te abandona. Não te deixarei, não te abandonarei. Essa é a promessa. Se você andar com Deus, coisas podem cair, prédios podem ser destruídos, nações podem cair, pessoas podem te abandonar, a situação pode ficar diferente, mas Deus garante uma coisa: que Ele não te deixa e Ele não te abandona. E essa é o segredo da promessa. Porque se você tem Deus, você tem tudo. Se você anda com Deus, pode ir. Deus não vai. Deus não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te deixa só, Ele não vai deixar você sozinho. As situações podem mudar. Eles estavam num novo tempo, com nova situação, com novo líder, mas Deus era o mesmo. Ele disse aqui, olha só: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uma das coisas que Deus quer dizer para você é isso: nunca é nunca. Se você decidir andar com Deus, Deus não vai deixar você nunca. Não fique triste, não se desespere, não fique fraco. Tem uma promessa que Deus não te deixa, que Ele não te abandona. Então às vezes está se sentindo abandonado, às vezes está se sentindo sozinho. Está faltando ler a Bíblia, porque Deus garante que você não está sozinho e Ele não te deixou só. A dificuldade não quer dizer que Deus te deixou só. Jesus estava no barco e dormia, e os discípulos desesperados, mas Jesus estava no barco. Jesus está no barco. Não é Deus que nos deixa. A gente que termina deixando às vezes Deus por causa das situações. Mas Deus não deixa. Deus não te abandona. Ele é fiel. Ele não abandona. E Ele faz uma promessa: olha só, tu vai para uma terra nova, vai ter novas dificuldades para você. Agora presta atenção no que eu vou te dizer: eu não te deixo e eu não te abandono. Eu não te deixo e eu não te abandono. Te prepara e leva esse povo. E aí ele continua, olha só: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, aqui vai uma palavra para todo líder. Eu sempre digo e repito: líder frouxo não é líder, porque tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque não tem outro caminho. Ou você é forte ou você não entra. Ou você é forte para conduzir e acreditar no que a Bíblia diz, ou você desiste. Você tem que ser forte e corajoso. A Bíblia repete isso: seja forte e corajoso. Por que eu tenho que ser forte e corajoso? Porque Deus é comigo. E Deus não é fraco. E Deus não é medroso. E Ele não dá espírito de medo para ninguém. Você tem que ser forte. E tem situações que você pode até temer, mas mesmo assim eu vou ser forte e corajoso, eu vou vencer elas. Mesmo que se tiver algum tipo de medo, eu tenho que botar coragem acima do medo. Eu tenho que colocar a confiança em Deus acima das dificuldades. Porque é a única maneira de você entrar na terra prometida. Imagina só como é que eles iam entrar num lugar que tinha gigantes lá dentro, para vencer os gigantes. Tem que ter coragem, tem que acreditar que Deus vai dar vitória, porque Deus que vai dar vitória. É mais fácil, eu sempre digo o seguinte: é bem mais fácil desistir e ser nada, e ser ninguém. Porque para ser alguém, você tem que perseverar. Você tem que cair e levantar. Você tem que andar de novo, tentar de novo, ir mais uma vez e nunca desistir. Para você entrar na terra prometida, você precisa ser forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Então, olha só. A primeira coisa, presença de Deus. Presença. Eu preciso da presença para visualizar a promessa. Sem presença, você não visualiza a promessa de Deus. Sem a presença de Deus, sabe o que é que você vê? Problema. Sem a presença de Deus, sabe o que você vê? Gigante. Com a presença de Deus, sabe o que é que você vê? Vitória.
Com a presença de Deus, sabe o que você vê? Oportunidade. Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Quando tinha um gigante, ele via a oportunidade de vencer. Foi assim que ele se tornou alguém. Ele não era ninguém, se tornou alguém por causa da presença de Deus, que gerou o quê? Ousadia, coragem para derrubar o gigante e matar. Você tem a presença de Deus? Se você tem a presença de Deus, você está indo para cima do gigante, para derrubar o gigante e acabar com ele. Com a dificuldade, com aquilo que está te oprimindo. Não é chorar, ai meu Deus, não tem jeito, não aguento. Isso é coisa de gente que não está entendendo o propósito de Deus. Tem que ser forte, tem que ser corajoso. Chorar só nos pés de Jesus, pedindo graça e misericórdia para ele fortalecer, não diante dos problemas. Eu não vou chorar diante dos problemas. Eu não vou me ajoelhar para problema nem para gigante. Vai ter peia, vai ter luta e vai ter vitória. Não tem outro jeito. Tem que ser assim, a gente tem que correr para frente, porque normalmente quando você está quase lá, quando você está quase chegando no nível que Deus quer que você chegue, vem um gigante tentando lhe derrubar, lhe diminuir, lhe entristecer. Não desista. Caiu, levanta. Errou, tenta de novo. Porque um desistente nunca vai vencer. Nunca vai vencer, nunca. Vai vir outro problema, vai vir outro problema. Os problemas vão servir para nos aprimorar, para nos treinar, nos fortalecer, nos fazer mais maduro. Mas desistir eu não posso. Ele diz aqui, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Diga assim: seja forte e muito corajoso. Para quê? Para tentar de novo. Para quê? Para levantar de novo. Para quê? Para orar de novo. Para quê? Para perdoar de novo. Para quê? Para pregar de novo. Para ir de novo. É isso que Deus está dizendo. Quando ele fala assim, perdoa 70 vezes 7, quer dizer, esteja disposto a perdoar quantas vezes forem necessárias. Esteja disposto a se levantar quantas vezes forem necessárias. Esteja disposto, porque senão você é orgulhoso e Deus abate orgulhoso. Deus abate orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. É por isso que eu estou dizendo, a disposição do coração é que faz a pessoa diferente da outra. Em todo lugar, em milhões de pessoas, teve um Josué e um Caleb que entraram na terra prometida, que não desistiram, que não saíram da presença de Deus. Mas a maioria dos crentes, sabe como é que anda? Na corda bamba, assim, ó. Não sabe se está desviado ou se está firme com Deus. Tá assim, não sabe se está crente hoje ou não é. Se não sabe. Qualquer coisa está querendo levar, qualquer coisa está desanimando, qualquer coisa está querendo desistir. Perdeu a vida, eu não sei se eu quero ir, eu não sei se isso é de Deus, mas para mim, o que é isso? Não sabe a identidade em Cristo Jesus ainda. Está faltando ouvir Deus, está faltando ter mais consagração mesmo. Porque se você sabe, Deus não muda. Ele diz assim, a situação é diferente. Tá certo? Moisés morreu, a situação é diferente, é um novo tempo, mas eu sou o mesmo, Deus diz. Assim como eu estive com ele, eu estarei com você. Deus está conosco. Deus quer que a gente entre na terra prometida. E Ele vai dizer como você vai fazer isso agora. Porque você não pode ser guiado pelo que eu acho. Ah, pastor, eu acho que é assim. Ah, pastor, eu acho que é assim. É porque eu não estou sentindo muito isso. Querido, você já leu um texto que diz que a sua vida não é mais sua, ela é de Deus? Não mais você que vive, mas Cristo vive em você? Não é mais o que você escolhe, não é mais o que você quer, é o que Deus quer para você. É o que Ele escolhe para você. É a única maneira de você ser bem sucedido, é o que Deus quer para mim. Qual é o propósito que Deus quer para mim? O que Deus quer que eu faça? Como que Deus quer que eu faça isso? Está entendendo? Então é isso que eu tenho que ter essa fé de dizer: Senhor, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu faça, como? Deixa as pessoas escolherem, respeita as escolhas das pessoas, mas decida por você se é alguém que vai entrar na terra prometida. Se não quiser entrar, querido, tudo bem, beleza. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês: Deus te dá arbítrio, tá? Só que só existe uma porta, Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você não quiser entrar por Ele, você sabe que você vai ficar de fora.
Porque a porta é ele, o arbítrio é escolher Jesus. Porque ele é a porta, ele que vai levar para a salvação. Se você escolher qualquer outra coisa, ele continua te amando, mas você vai para o inferno. Ele é a porta, ele que te garante o caminho da salvação, ele que morreu por você. E eu não consigo, olha, se você é inteligente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você correria e aceitaria Jesus imediatamente. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. E ele pagou um preço para você entrar no céu, te deu o ingresso para você entrar no céu, e tem pessoas que ficam perguntando, não sei se eu quero aceitar. Meu irmão, você tem que aceitar urgente, correndo, voando, porque se você partir amanhã sem Jesus, você fica, e a entrada era de graça. O que te impede? Pensa comigo, o que te impede de aceitar Jesus? Um demônio. Um espírito maligno que está dentro de você e não quer sair. Sabe por quê? Porque a única coisa que quer impedir alguém de entrar no céu é o inimigo, é o diabo. É só ele que quer segurar uma pessoa deixar de aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, não está te pedindo nada, ele diz, venha como você está. Ah, eu não vou aceitar Jesus não porque eu bebo. Ah, eu não vou aceitar Jesus não porque eu fumo. Ah, eu não vou aceitar Jesus não porque eu tenho um problema ainda. Ei, Jesus não perguntou isso não. Ele diz, venha como você está. Aceite ele porque ele lhe aceita como você é. Ele que vai lhe mudar. Não é você que vai se transformar para depois você aceitar Jesus. Não, você tem que aceitar ele urgentemente, o mais rápido possível. Eu tenho vários casos de pessoas de virem querer aceitar Jesus e no outro dia morrer. Na igreja, teve um caso de uma menina que era lésbica e ela veio estar na igreja do Mutirão, aceitou Jesus 4 vezes. Eu orei com ela na frente, orei com ela lá atrás, ministrei, fui para o hospital com ela. No outro dia ela faleceu, novinha, mas foi com Jesus. Ela queria, e foi atrás e aceitou Jesus 4 vezes. Morreu no hospital, mas foi para o céu. A salvação é de graça, mas o que impede a pessoa de aceitar Jesus é um orgulho, é a culpa. O que é culpa? Algo que você já fez e fica se culpando, que Jesus já te perdoou. O que é ansiedade? É algo do futuro, que tu está se preocupando com amanhã, quando você tem que viver o hoje. Então, por que as pessoas são ansiosas? Porque elas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã ainda. E não vive o hoje. Fica ansioso. Culpa, passado. Ansiedade, futuro. Deus quer que você viva o hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas não perca a oportunidade. Jesus não está perguntando o que você vai fazer ou deixar de fazer. Ele está te dando uma oportunidade para aceitar Ele e ir para o céu. Não pelos seus méritos, mas pelo mérito dele. É o primeiro passo para a sua vida ser transformada. É aceitar Jesus, que aí ele vai começar a transformar, abrir portas, fazer você ver a terra prometida. Sem presença, sem visão, sem promessa. Sem presença de Deus, sem visão, sem promessa. Se eu não tenho a presença de Deus, eu vou ser sempre triste, eu vou sempre andar em culpa, vou ser sempre ansioso, vou estar buscando agradar a todo mundo e não a Deus. O que é que os outros pensam de mim? O que é que os outros vão falar de mim? O que é isso? Ah, sempre vivendo para os outros e não para Deus. Uma pessoa totalmente sem saber quem é. Quando você tem a presença de Deus, você é seguro. Jesus entrou no templo e começou a pregar. Todo mundo começou a sair. Ele falando da Santa Ceia. Ele tinha 12 discípulos que eram mais chegados. Ele chegou para os discípulos e disse, vocês vão querer sair também? Vocês vão querer ir também? Aí ele disse, não, só tu tens as palavras da vida eterna. Porque ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia para onde ele estava indo e ele sabia de onde ele veio. Só que as pessoas quando desistem no meio do caminho é porque elas não sabem para onde elas estão indo e nem sabem para o lugar que Deus quer levar elas, que é para o céu. Você tem que saber o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você não desista. Deus me ama, Ele me perdoa. Todo mundo pode me deixar, mas Deus não me abandona. Ele é comigo. Eu preciso ser forte e corajoso para levar outras pessoas para o céu. Essa é a mensagem. A terra prometida quer dizer o céu. A terra prometida quer dizer a presença de Deus que começa aqui quando você aceita Jesus. Ele diz assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Por que ser forte e corajoso? Porque você vai lidar com pessoas difíceis. Aprenda o que eu estou dizendo para você. Você tem que ser forte e corajoso, não é só por você. Você tem que ser forte e corajoso porque você vai lutar por pessoas difíceis. Você vai lutar por pessoas que não querem o bem. Você vai lutar por pessoas que não perdoam. Você vai lutar por pessoas que são desobedientes, que são insubmissas, que não querem nada com Deus. Mas você tem que ser forte e corajoso para transformar essas pessoas em pessoas cordeiras que vão entrar no reino de Deus.
Essa é a verdade. Porque quando você pega alguém que vem do mundo, mesmo que vem de uma família boa, vem com a natureza do pecado. Vem com a natureza do erro, da rebeldia, da insubmissão, da vontade própria, da independência de Deus e de todo mundo. Totalmente fora do princípio de Deus. Você tem que pegar essas pessoas assim, ensinar a palavra de Deus, orar, jejuar, para que elas se tornem submissas, elas tenham uma nova natureza e queiram seguir Jesus. É isso que você tem que ser forte e corajoso quando você é um líder, para suportar isso em amor e não desistir do foco que é levar essas pessoas para o céu com você, para a terra prometida, para ter um bem-estar, para poder entrar num trabalho e ser uma pessoa que vai tratar bem, vai ser grato pelo trabalho, que vai tratar bem as pessoas ao seu redor, vai ter respeito, porque a Bíblia ensina tudo isso. Coisas que às vezes a gente não adquire sozinho em casa. Isso aqui é um trabalhar, ser um líder, tem que ser forte e corajoso, porque conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quer dizer o quê? Você tem que ser forte por você e pelos da sua casa. Diga assim: eu preciso ser forte e corajoso por causa de mim e pelos outros. Porque você vai ser inspiração para as pessoas da sua casa. Você vai ser talvez a única esperança para aqueles que estão lá na sua casa, na sua vizinhança, que estão pensando em desistir. Você que vai dar a palavra: não desista, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não desista, porque Deus é com você, porque tem algo melhor para vir. Você tem que ser forte para isso. E ele vai repetindo aqui, ó. Somente, de novo, ele repete no versículo 7, ele repete tanto isso: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Sabe o que ele está dizendo? Quer ser bem-sucedido? Leia a Bíblia. Quer ser bem-sucedido? Leia a Bíblia, porque esse é o caminho. Ele diz, ó, se você quiser ser bem-sucedido, você precisa ter uma experiência de leitura da Bíblia diária de verdade. Eu preciso ler e dizer: Senhor, o que é que eu faço hoje? Senhor, sobre esse plano, o que é que a tua palavra fala sobre isso? Por quê? Porque normalmente você é guiado pelas suas emoções. Ah, eu estou sentindo de ir, eu vou. Estou sentindo de comprar isso, eu vou comprar. Ah, eu estou com a vontade disso, aí faz. Mas na verdade a gente não deve ser guiado pelos sentimentos, mas sim pela palavra de Deus. Jesus, que era Jesus sem pecado, na hora de uma dificuldade gigantesca que ele ia levar sobre si todos os pecados do mundo, ele disse assim, ó, a oração de Jesus: se possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, porque era algo que ele jamais passou no céu nem na terra, porque ele não teve pecado na terra e muito menos no céu que não tem pecado, e ele ia carregar sobre si o pecado de todo mundo, a culpa de todo mundo, ele ia levar sobre si. Então era algo que ele não tinha experimentado antes. E para isso ele tinha que morrer com aquilo ali e ressuscitar, porque aquilo ali não prestava para nada, para a gente estar aqui hoje. Só que ele ia levar uma carga fora do comum. É uma carga fora do comum, um peso extraordinário para que hoje a gente viesse a ter salvação. Ele teve que morrer por esses nossos pecados. Por isso que a gente não pode achar que a graça é barata. Não é barata. Alguém deu a vida por isso. Jesus deu a vida por mim e para você. Não é barato. Às vezes não valoriza as coisas. Às vezes a pessoa estuda 12 horas, jejua 40 dias, 21 dias para abençoar alguém, para fazer algo por alguém, só que as pessoas, elas não têm gratidão, elas não conseguem ser gratas. A natureza pecaminosa é insatisfeita e ingrata. Essa é a verdade. Só que o que Deus quer? Ele diz que em tudo sejam gratos. Deem graças em todas as circunstâncias. Olha a mentalidade de Deus, o coração de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz que tinha alegria ao passar por diversas tribulações, porque a tribulação ia produzir perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. O apóstolo Paulo falando. Ou seja, nós temos que ser gratos pelas oportunidades, e até as dificuldades que nós passamos servem para o nosso crescimento. Eu tenho que ser grato de todas as formas. Perdi, sou grato, porque eu vou tentar, eu vou me aprimorar para que não faça o mesmo erro que cometi no passado. Eu preciso ser grato a Deus de todas as formas, porque eu sei que Deus não me deixa e não me abandona. Então eu tenho que ver o Evangelho como ele é.
Deus não te deixa e não te abandona. Seja grato. Reconheça o que Jesus fez por você, a palavra que Ele está lhe dando, a oportunidade que você está tendo. Tem uma internet em casa para ouvir uma pregação, reescutar a mensagem. Seja grato, faça anotação, declare. Você tem a vida que você merece. Você vai ter a vida que você estiver lutando por ela. Você vai conquistar as coisas que você estiver visualizando, que estiver tendo fé, porque Deus te dá. Se você orar, se você pedir, se você se consagrar, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Agora, se você for alguém desfocado, que vive só conversando, que não foca, não presta atenção, o efeito é zero. Não vai sair do canto. Chega em casa, já perdeu a palavra, vive com aquela cara triste, vive sem vida. Deus não quer isso. Ele disse que nos deu vida e vida em abundância. As pessoas têm que ter vida em você. Você entra num ambiente, a morte sai. A morte treme, a doença se treme todinha quando você entra no lugar. Eu estou cansado de entrar em casa, que a pessoa está com febre, desmaiando, apagada, dormindo, parece estar morto. Falei, que marmota é essa? Só é botar a mão na cabeça que o bicho se levanta e vai embora. Por quê? Porque a presença de Deus gera vida. Gera vida. E você carrega a presença de Deus. Essa é a parte mais interessante. Até os demônios sabem disso. Eles sabem, o inferno sabe que Jesus mora em você. O inferno sabe quando você ora, até o inferno sabe e reconhece. E às vezes a gente não valoriza a presença de Deus na nossa vida. Isso é o mais importante. As promessas todas vão se cumprir por causa da presença dele. Valorize, aquilo que você valoriza, você investe tempo. Diga assim, aquilo que eu valorizo, eu invisto tempo. Se Jesus é importante para mim, eu vou investir tempo na igreja, investir tempo em oração, em ofertas, em comunhão, em leitura, porque ele é importante, então eu invisto. Amém? Então, ele diz aqui, ó. Eu vou ler de novo essa parte aqui, porque é a parte de você ser bem sucedido. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A Bíblia diz de dia e de noite. Tem que falar da Bíblia. Falar de versículos bíblicos, falar de histórias bíblicas, falar dos salmos. Você tem que falar e meditar, porque aquilo que você fala e medita começa a fazer parte de você. Como é que você conhece uma pessoa? Pelo que ela fala. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Quando você está perto de um cristão, alguém que está cheio do Espírito Santo, ele vai falar das experiências com Deus, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, da obra que Deus está fazendo, das portas que Deus tem aberto, das curas que Deus tem feito, que Ele tem vivenciado, entendeu? Por quê? Porque é o ambiente que Ele está convivendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser o seu melhor amigo, porque Ele está com você todo o tempo e não lhe deixa. Essa intimidade você não pode abrir mão por nada, por dinheiro nenhum, por ninguém, por pessoa nenhuma, porque é isso que te garante a promessa, é isso que te garante que vai entrar na terra prometida, é isso que te garante que os teus inimigos vão ser destruídos. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a coisa mais importante, é a presença de Deus. E ele fala assim, ó: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deixa eu dizer um negócio para você, presta atenção. Se os seus caminhos não estão prosperando e você não está sendo bem-sucedido, está faltando meditar mais na palavra. Está faltando declarar mais a palavra. Olha só, tem pessoas que não se conhecem, mas elas não se conhecem, mas quem está fora e olha para elas, conhece. Quando a gente estuda pessoas, eu estudo pessoas, eu sou formado, eu tenho psicologia pastoral e tenho terapia familiar, então eu estudo pessoas. Se eu passar um tempo com uma pessoa, eu vou saber o tipo de mentalidade que ela tem. Ela pensa mal dela mesma, ela se sente rejeitada, ela não se sente aceita nos lugares, ela tem uma mentalidade dela mesma e vai declarando, mas ela não se conhece, mas ela é extremamente negativa, ela é extremamente preocupada com os outros, porque é o estilo dela.
mas não é a mentalidade de Jesus. Não é o que Jesus tem para ela. Ele diz: seja forte e corajoso, eu sou com você, você é um vencedor. Mas tem pessoas que não se veem como vencedor. A maioria das pessoas se veem como derrotadas, falhas, cheias de defeitos, cheias de mazelas, e não conseguem se ver como Jesus as descreve. Aí não conseguem entrar nem derrotar os gigantes que tem que se derrotar. Porque se você não se vê como você realmente é em Cristo Jesus, você não vai dar o passo de fé que Davi deu para encarar o gigante. Você tem que conseguir se ver como Jesus diz que você é. Porque é a verdade, ele conquistou na cruz para você. Não só foi a salvação futura, foi a daqui. Salvar você dos seus medos, salvar você das suas enfermidades, dos seus temores. Você tem que experimentar isso aqui. A graça de Deus começa aqui, as bênçãos de Deus começam aqui. Você pode ser livre do seu medo, você pode esquecer as coisas que te machucaram no passado, os seus traumas. Você pode ser curado na sua alma. Você sabia que normalmente uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que é doente, normalmente ela passou grandes lutas emocionais? Aí depois vai saber o que é que aconteceu. Ah, é porque perdeu um filho, é alguma coisa que teve uma tristeza muito grande, aí gera uma doença. Muitas doenças são geradas por traumas que a pessoa passou. Por isso que o perdão é tão necessário. Por isso que esquecer as coisas que ficaram para trás é tão necessário. Para você não viver doente. Porque senão você vai viver doente. Então, é isso que Deus está dizendo. É um novo tempo. A minha presença está com você. Seja forte e corajoso. Eu não lhe deixo, eu não lhe abandono. Deus, ele afirma a presença dele para os filhos dele. Para que eles tenham força e coragem de vencer qualquer que seja a luta. É isso que Deus quer para mim e para você. Você tem que ser forte e corajoso para vencer qualquer que seja a sua luta. E conseguir se ver como mais do que vencedor. É o único lugar escrito que nós lemos que uma pessoa pode ser mais do que vencedor. É em Cristo Jesus. Mais que vencedor. Ou seja, Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê. Hoje é dia de você decidir tomar um passo de fé muito grande. E dizer: eu não aceito mais nada que de derrotado. Eu não aceito mais nada de pensamento mal, de desistência, que não vai dar certo. Isso não existe, eu vou vencer. Eu vou vencer e vou ajudar outras pessoas a vencer. O inimigo quer que você pare. Para quê? Para que a sua vida seja assim, nula. Não vai impactar a vida de ninguém. Você no seu quadrado não afeta ninguém. Agora você, cheio do Espírito Santo, sai incendiando todo mundo. E Deus quer que você seja alguém cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os ministros do Senhor têm que ser como labaredas de fogo. Então você tem que queimar. Você tem que queimar. Olha só. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Toda pessoa que quer ser bem sucedida deve gastar muito tempo lendo a Bíblia. E declarando prosperidade, declarando a bênção, entendendo como, gastando tempo com a Bíblia. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. É promessa dele. Quer prosperar? Leia mais a Bíblia. Você então vai ser bem sucedido. E ele diz: não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Se ele está dizendo: seja forte e corajoso e não se apavore, é porque vai ter situações que vão te dar medo. Vão ter situações que serão apavorantes. Você vai passar por coisas na sua vida que você nunca pensou que ia passar. Mas mesmo assim, eu não posso desanimar. E mesmo assim, eu não posso desesperar. E eu não posso desistir, porque a Bíblia não me dá essa opção. Não desanime, eu sou contigo. Não desista. Porque tudo pode acontecer. Mas uma coisa é certa: Deus não vai te deixar. Você tem que entender. Ele diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Diga aí para o seu irmão: não se apavore, nem desanime. Porque vão ter situações querendo te apavorar. Vão ter situações querendo que você desanime. Vão ter notícias querendo que você desabe. Mas Deus diz: não se apavore. Estava escrito: não se apavore. Tem situações hoje que às vezes chega até como pastor, eu fico assim: meu Deus, não sei o que fazer, mas tu sabes. Não vou me apavorar. Não vou me apavorar, porque eu não posso. A Bíblia me deu um segredo aqui. Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus falando para mim que Ele vai estar comigo por onde eu andar. Onde eu pisar, Ele pisa comigo. Ele abençoa, Ele transforma e Ele pisa com você.
Ele anda com você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pega um pregador e faz ele uma estrela. Ele pega pessoas que têm coração quebrantado e contrito e transforma e usa. Qualquer um. Ele pegou Davi lá na malhada. O negócio é qual é o tipo de coração que você tem. É induzido por Deus, é um coração quebrantado, é um coração que se arrepende, é um coração que busca, que quer mais, que quando ninguém está vendo, pega a sua bibliazinha e vai orar, e vai buscar a Deus, a presença de Deus quando ninguém está vendo. É constante. A constância é algo muito importante. Eu vejo às vezes líderes afobados, entendeu? Até usado por Deus, mas afobados. Às vezes, sem controle próprio. Né? Às vezes vai falar e já perde logo a estribeira e já quer sair gritando com os outros, pensando que é assim, pensando que é alguma coisa, não sendo nada. Mas é falta de domínio próprio, é falta de maturidade, é falta de lapidação, é falta de discipulado. Porque é isso que eu estou dizendo. Quando você vai sendo moldado por Deus, tem tanta coisa que não é a posição que faz você, mas é como você fala. Lembra daquela mulher, a Ana? O líder dela ali, que orou por ela, para ela ter filho, que ela não podia ter filho, chegou lá chamando ela de bêbada. O que é que você está fazendo bêbada aí na casa de Deus? Né? Lembra dali? Está bêbada aí? Não, meu Senhor, olha a humildade dela. Não, meu Senhor, não tem a tua filha como uma serva de Belial. Eu sou angustiada de coração e tal, e estava orando. E de repente, ela mesmo, camarada, tratando ela mal, ela foi humilde, ela foi submissa e ela recebeu a bênção. Que Deus conceda então o que você está pedindo. A pessoa pode ser a pessoa mais rude com você possível. A pessoa pode ser a pessoa mais grossa com você possível. Vença o bem com o mal. A Bíblia diz que se a mulher for santa e casar com um incrédulo, que a mulher vai santificar o marido incrédulo. Então, olha o negócio. É o bem que vence o mal. Não é o mal que vence o bem. Porque não presta. Preste você. Faça você. Não retribua o contrário. Não faça pelo que a pessoa merece. Ser cristão é isso. Entendeu? Ser cristão é isso. É decidir no seu coração de você vencer e ter uma oportunidade de ser bom para mesmo quem é ruim com você. Que pode acontecer o contrário. Pode acontecer de você estar sendo grosso e a outra pessoa estar sendo suave e olha, glória a Deus, porque essa pessoa foi gentil comigo. Eu fui grosso, mas eu vou pedir perdão porque eu fui grosso. Eu não quero ser assim. Eu não quero ficar assim. Eu quero ser transformado, eu quero mudar, porque todo mundo pode errar. Mas é muito melhor quando tem alguém saudável do seu lado para orar por você, para conseguir suportar quando você estiver insuportável. Entendeu? E orar por você, jejuar por você, e alguém que vai estar ali para dizer, eu estava aqui para orar por você, para jejuar por você, para não desistir de você e fazer você ser uma pessoa melhor. O cristão é assim, não desistir, não mandar embora, não cortar sua oportunidade por um erro que você teve. Cadê a oportunidade de perdão? Cadê a oportunidade para dar a outra face quando alguém te bater? É isso que é o cristianismo, é dar outra chance para as pessoas. Dá outra chance, mas já deu outra, mas tome mais uma chance, tome mais uma chance, tome mais uma chance, porque Deus nos perdoa e continua dando chance a cada manhã. Então aquelas pessoas que normalmente querem logo cortar e não querem dar chance, não querem orar, elas estão precisando ter uma experiência com Deus. Agora, quando a pessoa não quer nada com nada, de jeito nenhum, não é grata, Deus move também. Ele quer sentar não, o convite está aqui, tu não quer sentar não, ele vai tirar e vai colocar outra, porque a pessoa que não quer, o cálice transborda. Mas se você, por isso que eu digo, essa palavra aqui é para quem quer vencer. Quem quer prosperar, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Eu quero querer o que Deus quer. Eu vou orar por mim para querer a vontade de Deus, para descobrir o propósito de Deus, para ir além das minhas limitações. Porque aí já não é você, é Deus indo. E ele diz assim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Não desanime, não desanime. Nem fale isso, nem fale de desânimo. Sabe por quê? Porque o inimigo pega a tua palavra e transforma na tua vida. Ele pega a tua palavra, eu estou tão desanimado, pois eu vou te fazer ficar desanimado. Eu estou tão quebrado, vou te fazer ficar quebrado. Me deu legalidade, vou te quebrar.
Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer. Não vai ter cansaço, não vai ter desânimo, não vai ter nada. Porque a minha boca vai ser boca de Deus primeiramente na minha vida. Seja boca de Deus para você e para os outros. Repreenda esse negócio de, estou desanimado, eu estou cansado, eu não posso, eu não consigo. Isso é mentira do diabo. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está cansado, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Vai vir renovo. Vai vir renovo. É isso que Deus está dizendo aqui. Seja renovado. E ele diz, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Vocês vão entrar e tomar posse das promessas que Deus tem para a sua vida. É isso que vai acontecer. Você vai entrar e vai tomar posse. Você vai entrar, se prepara para tomar posse, se prepara para entrar, se prepara para conquistar. É isso que Deus quer. Hebreus 13:5 diz que Deus mais uma vez fala: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Salmos 156 diz: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Se tem algo que Deus quer de você, de mim, se você tem vida, louve ao Senhor. Glorifique a Deus. Que a sua boca dê glória a Deus pela igreja, glória a Deus pelo discipulado, glória a Deus pela célula, glória a Deus pela família, glória a Deus. Você tem que louvar ao Senhor, porque senão ele levanta pedras para louvar. Se tem uma coisa que Deus quer de você e de mim, é o louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Coloca isso no teu coração durante o dia. Louva o Senhor. Louva pelas oportunidades. Louva nas dificuldades. Louva. Quando eles louvaram, as cadeias caíram. As cadeias sempre caem das pessoas que louvam a Deus. O inimigo tenta te prender. Louva, 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 que até tremer o chão treme. Mas as cadeias quebram. A igreja do Senhor tem que aprender a louvar mais a Deus. A glorificar mais, a ter mais oportunidade. Tá vendo o ministério de louvor, louva, dá o melhor, porque é ali que o milagre acontece. É ali que a tua cura é liberada. É ali que você se torna mais livre. Eu quero finalizar hoje dizendo para você: se você tiver a presença de Deus, você vai visualizar a promessa de Deus para a sua vida. E com as promessas de Deus vem as prioridades. Eu tenho uma presença de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, então a minha prioridade maior é agradar a Deus. A minha prioridade maior é orar para me manter com o coração fervoroso, para me manter uma pessoa que louva, uma pessoa agradável a Deus, uma pessoa que não desiste, porque isso é prioridade, porque eu tenho uma presença. A presença é o mais importante. A presença de Deus é mais importante do que tudo. E eu queria dizer isso para você. Coloca isso aí para você como alvo. Gastar tempo com a presença. Se você tiver a presença, a bênção vem. A bênção vem, é garantido. Você vai entrar na terra prometida, vai comer cacho de uva gigante, vai ter dinheiro suficiente aí para fazer tudo que você quiser. Se tiver a presença, vem tudo. Vem tudo. Vem tudo que você precisar. Eu digo a você, a presença atrai tudo. A presença de Deus traz cura, traz finanças, traz milagres, traz tudo. Foca na presença que as demais coisas vão ser acrescentadas. Fique de pé. Nós estamos encerrando mais cedo. Mas a mensagem que Deus queria que eu passasse para vocês era essa. Tudo pode mudar, mas Deus não muda. Deus não muda, a situação mudou, o tempo mudou, os tempos são outros, mas Deus não muda. Sempre continue perseguindo a Jesus, continue sempre em frente, continue sempre animado, sempre buscando, sempre meditando. Qual é o caminho, pastor, para prosperar e ser bem-sucedido? Ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, meditar nela, falar dela para outras pessoas, pregar, abrir uma célula, abrir um grupo familiar. Tudo que você puder fazer para falar da palavra de Deus, faça, porque Deus honra
quem fala da sua palavra. Ele diz: quão bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nunca mais deixe que nada venha desanimar você, porque você tem uma promessa de um Deus que não te deixa só, que não te deixa só e não te abandona. Se tem alguém que não vai te abandonar, é o Senhor Jesus. E eu queria que você nessa noite, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso correndo. De coração eu digo para você, Deus pagou um preço muito alto para a gente deixar escapar a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Se você quer aceitar o Senhor Jesus hoje, vem aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Ele te ama e Ele não está te julgando não, Ele te aceita você como você é. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui para frente, porque Ele muda você de dentro para fora. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui para frente. Você vai ser abençoado, vai ser abençoada. Deus vai começar a trazer uma alegria indizível no seu coração. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui para frente, porque é um plano de Deus para você. Deus separou talvez esse dia para você aceitar Ele e entrar num tempo novo, vencer o gigante que tenta, às vezes é o medo, às vezes é a vergonha. Vença esse gigante nessa noite. Se você veio aqui e ouviu essa palavra e ainda não entregou sua vida para Jesus, vem aqui para frente que eu digo a você, é uma oportunidade que Deus está te dando de entrar numa vida nova, num tempo novo, amém? E se você que está aqui hoje, prestou bem atenção na palavra, Deus quer usar você para levar outras pessoas para a terra prometida. Seja forte e corajoso para não desistir de nada do que Deus tem prometido para você. Nada do que Deus tem prometido para você. Não desista do que Deus tem prometido, das promessas que Deus tem para você, porque Ele vai cumprir. Ele diz: não desanime, não desanime, porque eu sou contigo. Onde você pisar, a terra eu vou te dar. Eu quero orar pela igreja hoje. Eu quero que você sinta-se desafiado a sempre convidar mais um, a sempre evangelizar alguém, a sempre tocar uma vida que seja na semana. Tente tocar alguém. Eu não consigo passar uma semana, eu não consigo passar um dia sem falar de Jesus para alguém. Nós precisamos fazer isso queimar no nosso coração mais. Tem muita gente ainda que não ouviu falar de Jesus e eles precisam ler Jesus na nossa vida. Ele é mais importante. Ele é mais importante, Ele é o mais importante. Ele é o mais importante, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você quer receber mais de Deus, coloca a mão para frente que eu vou orar para você. Eu vou orar para que Deus te use. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria, te dê graça, te dê unção, que a presença dEle seja contigo por onde você passar, para que você nunca mais deixe que o desânimo, para que você nunca mais deixe que as coisas desse mundo, que nenhuma palavra de fora venha lhe magoar ou lhe parar, porque Deus quer que você continue. Ó Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos, Senhor, e entendemos o Teu chamado nessa noite, que nós devemos ser fortes e corajosos para levar o povo, Senhor, a entrar na terra prometida. E essa terra prometida é conhecer a Ti como Senhor e Salvador, é ter a Tua presença, Senhor, a Tua presença que nos faz amar mais, Senhor, a Tua presença que nos faz perdoar mais, andar segunda milha, Senhor. Enche-nos com a Tua presença nessa noite, Senhor. Tira todo medo, tira toda enfermidade, tira todo trauma, Senhor. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja nessa noite. Aviva a Tua obra no decorrer dos dias, Senhor. Queremos Te amar mais, Senhor. Queremos Te buscar mais. Nos direciona. Tu és o grande pastor. Tu és o cabeça da igreja. Nós estamos debaixo da Tua autoridade, Jesus. Nós estamos debaixo do Teu amor. Estamos aqui porque precisamos de Ti. Intercedemos, Senhor, por aqueles, Senhor, que não chegaram aqui hoje. Intercedemos por aqueles que hão de vir ainda, Senhor, para os cultos, para Te conhecer, Senhor. Liberta, quebra as cadeias, destrói as muralhas, abre os olhos, Senhor. Nós precisamos é de Ti, a Tua presença nos basta. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e disse: a Tua presença nos basta. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim o Senhor é conosco hoje. A presença é o segredo. Moisés disse: se a Tua presença não for,
não permita que eu vá. Espírito Santo, não tem como ser cristão sem a tua presença, não tem alegria sem a tua presença. Por isso, Senhor, eu peço, derrama da tua presença sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que a tua presença venha inundar o nosso ser, Deus. Que haja fome e sede por mais de ti, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam em ti, que o nosso coração anseie, Pai, pela tua presença, Senhor. Cada momento do nosso dia nós venhamos a ter comunhão contigo e falar contigo, Deus. Eu peço, Senhor, que essa sede aumente, Senhor. Eu peço, Senhor, que essa sede aumente nesses dias, Senhor. Aumenta a sede, Senhor. Aumenta o louvor, Senhor, dos nossos lábios. Aumenta a gratidão. Somos gratos. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem feito maravilhas na minha vida. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. Eu sou grato ao Senhor. Verdadeiramente eu posso dizer que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E eu peço, Deus, abençoe essa igreja, Senhor. Derrama sobre todas as pessoas que têm acompanhado esses cultos, Senhor. Abre portas, supre as necessidades, sara os enfermos, Senhor. Eu levanto as minhas mãos e eu peço cura, Senhor, a todos aqueles que estão passando por alguma enfermidade, a todos aqueles que estão debaixo de algum jugo, todos aqueles que estão oprimidos. Liberta, Senhor, aqueles que estão ouvindo pela internet, que estão assistindo o culto, Senhor, pelo YouTube, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Aviva, Senhor, que tenham desejo de te servir, Senhor. Que venham nos buscar para te servir, para abrir novos grupos, abrir novas igrejas, a fazer a tua obra, porque isso alegra o teu coração, Senhor. Nós queremos ir, Senhor, para povos e línguas que não ouviram ainda do teu amor. Nós queremos propagar esse evangelho, Senhor, até os confins da terra, como o Senhor nos mandou a fazer, Senhor. Abençoa a nossa liderança, abençoa, Senhor, todos aqueles que têm feito, aberto suas casas, ajudado, ministrado de todas as formas aqui nessa igreja. Dá, Senhor, coragem e ousadia para perseverar e dar o melhor a Ti. Assim, Senhor, nós entregamos esse culto a Ti, Senhor. Nos leva para nossas casas, debaixo, Senhor, dessa direção, Senhor, que a Tua presença é a terra prometida, que a Tua presença é o lugar de descanso, que a Tua presença é o mais importante, Senhor, e isso nós temos e precisamos ser gratos, Senhor. Rebacataramachuriandarabacas, erabacatou, chequetou, ricabasuriandarabacas, oh, rebachourebacas, rebodou, se cantaramás. Toma, Jesus, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, a tua obra. Sara todos os enfermos, cura todos os oprimidos, que acham alegria, porque onde há a presença do Senhor, a liberdade, a alegria, Senhor. Alegra a alma do teu povo, Senhor, porque a tua palavra é alimento, Senhor, para nossa alma. Alegra, Senhor, supre as necessidades dos teus filhos. Eu intercedo, Senhor, e oro por cada um deles aqui. Supre para todas as suas necessidades, Senhor, que aqui, Senhor, todos tenham mais do que suficiente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.